Você já parou para pensar em algo curioso que está bem diante dos nossos olhos nas páginas da Bíblia? O homem foi criado do pó da terra, mas a mulher não. Ela não surgiu do pó, não foi moldada da mesma matéria-prima. Pelo contrário, Deus escolheu fazer diferente. Ele abriu o lado do homem e de uma costela formou a mulher. Agora, a grande pergunta é: por que ele fez isso? Qual é o segredo escondido por trás dessa escolha? Perceba, não estamos falando de um detalhe qualquer, mas de uma revelação que muda completamente a maneira como entendemos a criação. A Bíblia não desperdiça palavras. Se Deus registrou esse fato de forma tão clara, é porque existe um mistério profundo aqui. Um mistério que pode transformar a forma como você enxerga a mulher, a família e até mesmo o propósito divino para a humanidade. Imagine por um instante, se o pó da terra simboliza mortalidade, fragilidade, a realidade da vida que se desfaz com o tempo, então o que significa o osso? O que significa ter sido formada de algo sólido, duradouro, próximo ao coração do homem? Essa diferença não apenas desperta curiosidade, mas carrega dentro dela uma verdade emocionante sobre como Deus enxerga a mulher. E é exatamente essa verdade que nós vamos desvendar juntos nesse vídeo. Então fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que a mulher não foi criada do pó como o homem, e vai compreender o valor especial que Deus deu a ela desde o início da história. Do pó ao osso, o detalhe que mudou tudo. Quando abrimos o livro de Gênesis, encontramos um relato grandioso, cheio de detalhes que revelam não apenas o poder criador de Deus, mas também o seu cuidado intencional. Primeiro, vemos a terra sendo formada, os céus se estendendo, a luz separada das trevas, o mar colocado em seus limites. Tudo isso já é maravilhoso. Mas então, chegamos ao ápice da criação, o ser humano. O texto diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. É uma cena forte, o Criador inclinando-se sobre o barro, moldando cada detalhe até que o pó inanimado se torna carne viva, pulsante, com alma e espírito. O homem passa a existir como imagem e semelhança de Deus. No entanto, algo curioso acontece em seguida. O homem estava ali, completo, vivendo no jardim, com responsabilidades dadas pelo próprio Criador, mas havia uma ausência. A palavra diz que não era bom que o homem estivesse só. Essa frase rompe o ritmo do texto, porque até então tudo era chamado de bom: a luz, o firmamento, a vegetação, os animais, mas agora, pela primeira vez, algo não era bom. Então, Deus faz algo extraordinário. Ele não retorna ao pó para repetir o processo da criação. Ele não modela a mulher da terra como fez com o homem. Ao invés disso, ele adormece Adão, abre o seu lado e tira uma costela para formar a mulher. Esse detalhe chama a atenção, porque mostra uma mudança de método, uma decisão intencional. E aqui surge a pergunta que ecoa até hoje: por que Deus escolheu criar a mulher assim e não como o homem? Esse detalhe não foi escrito por acaso. Existe um simbolismo poderoso que fala de intimidade, unidade e valor. E para compreender a profundidade desse gesto, precisamos dar um passo além e olhar para exemplos da vida real, onde o simbolismo do pó e do osso ganha ainda mais força. Quando o pó se desfaz e o osso permanece. Em muitos grupos de estudo bíblico, sempre aparece aquela pergunta que gera um silêncio reflexivo. Se Deus fez o homem do pó, por que ele não fez a mulher do pó também? É um questionamento que já movimentou debates, despertou curiosidade e muitas vezes trouxe à tona revelações profundas sobre o coração de Deus. Para entendermos melhor, pense no pó. O pó é frágil, leve, facilmente disperso pelo vento. Ele nos lembra da nossa mortalidade, da nossa limitação. Quando alguém sopra sobre o pó, ele se desfaz em segundos. Essa é a condição do homem sem Deus, pó ao pó, frágil, dependente do sopro divino para ter vida. Agora, compare isso com o osso.
Diferente do pó, o osso é firme, resistente, estrutural. Ele dá forma ao corpo, protege os órgãos vitais e sustenta tudo o que somos fisicamente. E mais, a costela, especificamente, envolve o coração e os pulmões, as áreas mais sensíveis da vida. Isso não é apenas detalhe anatômico, é um símbolo riquíssimo. Imagine uma roda de conversa em sua igreja. Alguém levanta a mão e diz: Deus não tirou a mulher do pó, mas do osso, próximo ao coração de Adão. Isso não mostra o quanto ela está ligada à vida dele, ao centro da sua existência? Esse simples comentário já muda o clima da discussão. Todos começam a perceber que existe ali um simbolismo que vai além da biologia, além da narrativa histórica. E esse simbolismo não está distante de nós. Ele se reflete no dia a dia, no casamento, na família e na forma como enxergamos o valor da mulher. Enquanto o pó fala da condição humana e da necessidade de Deus, o osso fala de aliança, de unidade e de proximidade. Essa diferença é como uma mensagem escondida, um tesouro deixado nas Escrituras. E quando entendemos isso, começamos a enxergar a criação da mulher não como um detalhe, mas como uma revelação sobre identidade e propósito. E é justamente nesse ponto que chegamos à parte mais emocionante: desvendar o significado espiritual profundo de tudo isso. Afinal, qual é o valor oculto que Deus revelou quando escolheu o osso, em vez do pó? A mulher, formada perto do coração. Agora chegamos ao ponto central desta reflexão. Por que Deus criou a mulher de forma diferente? Por que ele não repetiu o gesto de moldar do pó, mas preferiu abrir o lado de Adão e retirar dali uma costela? Quando olhamos para a palavra, percebemos que nada está ali por acaso. Cada detalhe carrega uma mensagem. O pó representa a nossa limitação, nossa fragilidade, nossa dependência total do Criador. Foi do pó que o homem veio, e ao pó ele voltará. O pó lembra a transitoriedade da vida e a verdade de que sem Deus, tudo se desfaz. Mas quando Deus cria a mulher, ele decide ir além. Ele escolhe algo mais íntimo, mais próximo, mais profundo. Ele pega o osso, e não qualquer osso. A costela, que envolve o coração e protege a vida. A mulher, portanto, não é apenas mais uma criatura. Ela é criada a partir de um símbolo de proteção, de aliança, de proximidade vital. Isso revela, em primeiro lugar, que a mulher foi pensada para estar ao lado do homem, não à frente nem atrás, mas ao lado. O lugar de onde ela foi tirada, o lado, já comunica a sua posição de companheira, de parceira, de alguém que caminha junto. Em segundo lugar, o fato de ser formada do osso e não do pó, nos mostra que a mulher carrega em si um valor estrutural. Se o pó simboliza fragilidade, o osso simboliza força. Isso não significa que a mulher é mais forte do que o homem em termos físicos, mas que ela foi criada com uma essência que sustenta, que dá forma, que protege. Quantas vezes dentro de uma família é a mulher que mantém as coisas de pé, que segura as pontas, que protege o coração da casa? Em terceiro lugar, o osso aponta para a permanência. Enquanto o pó se desfaz facilmente, o osso resiste ao tempo. Ele permanece como testemunho até depois que a carne já não existe. Isso nos lembra que a criação da mulher não foi algo passageiro, mas algo eterno, com um propósito duradouro. E há ainda um detalhe extraordinário. A mulher foi tirada de perto do coração de Adão. Isso não é coincidência. Isso revela que a mulher tem um lugar de honra, de afeto, de proximidade emocional. Deus poderia ter escolhido um osso do pé, simbolizando domínio, ou da cabeça, simbolizando superioridade. Mas ele escolheu o rado, para mostrar que a mulher está junto, próxima, amada. Pense nisso. Quando um homem abraça sua esposa, seu braço naturalmente envolve o lado dela, protegendo e guardando. O gesto do abraço é, de certa forma, uma lembrança do início da criação, a mulher formada do lado, próxima ao coração. E o mais belo é que isso não diminui o homem, mas o completa. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele declarou com entusiasmo:
Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não foi uma frase técnica. Foi um grito de admiração. Ele reconheceu nela algo de si mesmo, mas ao mesmo tempo, algo único, dado por Deus. Aqui está o segredo. A mulher não foi criada do pó porque Deus queria marcar, desde o princípio, o valor especial dela. Ele queria mostrar que a mulher não é apenas uma extensão do homem, mas uma parceira essencial, parte de sua própria essência. E essa revelação não é apenas um detalhe do passado. Ela ecoa até hoje, lembrando cada homem a valorizar a mulher e cada mulher a reconhecer o quanto é preciosa aos olhos de Deus. E quando entendemos isso, começamos a enxergar a vida de uma forma diferente. Vemos que o casamento, a família e a comunidade só encontram equilíbrio quando esse valor é reconhecido. Mas como essa verdade se aplica na prática ao nosso dia a dia? É isso que vamos ver no próximo capítulo, quando trouxermos essa revelação para a realidade concreta da vida. Tudo isso que vimos até aqui não é apenas um detalhe teológico. É uma verdade que toca diretamente a nossa vida. Quando entendemos que a mulher não foi criada do pó, mas de um osso próximo ao coração, começamos a enxergar a realidade cotidiana com outros olhos. Quantas vezes vemos mulheres sustentando suas famílias em meio às dificuldades? Elas são como o osso, fortes, firmes, capazes de manter a estrutura de pé mesmo quando tudo ao redor para se desmoronar. Pense em uma mãe que, mesmo cansada, encontra forças para cuidar dos filhos, ensinar valores, proteger e nutrir. Pense em uma esposa que, ao lado do marido, enfrenta lutas, mas nunca solta sua mão. Isso não é apenas força humana, é o reflexo do valor que Deus colocou nelas desde a criação. Agora, olhe também para a proximidade com o coração. Quantos homens só encontraram equilíbrio emocional porque tiveram ao seu lado uma mulher que soube compreender, ouvir, apoiar? A mulher tem uma sensibilidade única, dada por Deus, que a conecta diretamente às emoções, ao coração da família. É como se Deus tivesse colocado nela um radar espiritual para perceber aquilo que muitas vezes passa despercebido. E aqui está a aplicação mais poderosa. Quando reconhecemos esse valor, mudamos nossa forma de tratar as mulheres. Passamos a enxergá-las não como alguém secundário, mas como parceiras essenciais, como presentes de Deus para equilibrar, sustentar e completar. Esse reconhecimento não é apenas teoria, ele se traduz em atitudes, em respeitar, em honrar, em ouvir, em proteger. É colocar em prática o mesmo olhar que Deus teve desde o princípio. E para você, mulher que está assistindo agora, entenda que você não foi feita do pó. Você carrega em si a marca de Deus, o selo do valor, da honra e da proximidade com o coração. Não se diminua, não se compare, não aceite menos do que aquilo que o Criador estabeleceu sobre sua vida. E é com esse olhar de admiração que caminhamos para a conclusão desta reflexão, onde vamos resumir tudo o que vimos e deixar gravado em nosso coração o valor eterno que Deus deu à mulher. Chegamos ao fim dessa jornada. E talvez agora você esteja enxergando algo que sempre estivesse nas Escrituras, mas de forma nova, iluminada. O homem foi criado do pó, sim, e isso nos lembra da nossa fragilidade e dependência de Deus. Mas a mulher... a mulher foi criada de um osso, tirado do lado, próximo ao coração. E isso não é um detalhe pequeno, mas um selo de honra, de amor e de propósito. Quando entendemos isso, tudo muda. A criação da mulher não foi um apêndice da criação do homem, mas a revelação da sua completude. Deus olhou para Adão e disse: "Não é bom que o homem esteja só." Então ele não repetiu o pó. Ele inovou, ele elevou, ele deu um toque de profundidade que até hoje fala ao nosso coração. A mulher não é menor, não é secundária, não é um simples complemento. Ela é parte vital do plano divino. Ela carrega dentro de si a marca da proximidade, a força da estrutura e a permanência do osso. E se essa revelação tocou seu coração, é porque o Espírito Santo quer te lembrar de algo essencial. Valorize o que Deus valoriza. Reconheça o lugar especial que a mulher ocupa na família, na igreja
Na sociedade, honre, respeite, admire. E se você é mulher, levante sua cabeça e se lembre, você foi formada perto do coração. Essa é a beleza da criação, o homem e a mulher, diferentes na forma como foram criados, mas iguais em dignidade, unidos em propósito, refletindo juntos a imagem do Criador. Que essa verdade permaneça viva em você e que nunca mais possamos olhar para a criação sem enxergar o valor especial que Deus deu à mulher.